Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, ouvintes e amigos da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco está no ar. E hoje, na última semana do mês de setembro, mês dedicado em todos os cantos do planeta à prevenção do ato do suicídio, nós falamos bastante aqui sobre campanhas, sobre formas de atuação, sobre doutrina espírita e psicologia nas ações de impedimento e de prevenção ao suicídio. Falamos bastante, aliás, iniciamos o mês falando sobre o trabalho importantíssimo do CVV e dos postos de atuação. E hoje nós queremos finalizar, não a campanha porque ela é permanente o ano inteiro, mas o mês de setembro mostrando um pouquinho mais do que é o CVV. Você conhece o CVV? Sabe como ele atua? Nós vamos tentar entender um pouquinho desse trabalho. Vamos conversar com duas voluntárias para conhecermos um pouquinho melhor quem é esse voluntário, como ele chega ao CVV, como é a sua atuação. Fique conosco. Teremos as nossas duas queridas companheiras, a Patrícia Fanteza e a Luciana Salermo, duas voluntárias aqui do Rio de Janeiro, que atuam muito bem dentro desse trabalho do CVV. E nós vamos conhecer um pouquinho mais desses bastidores. Esperamos que as informações aqui passadas por elas sejam de grande utilidade para todos vocês que nos ouvem. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil, mesmo período no qual outras 3 pessoas tentaram se matar sem sucesso. Trata-se de um problema que se pode prevenir na grande maioria das vezes, e esse é um dos maiores esforços do CVV. O estudo e a discussão do tema é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, pois esta só é possível quando a população, os profissionais de saúde, os jornalistas, os governantes têm informações suficientes para conduzir as medidas adequadas ao seu alcance nessa frente de trabalho. O CVV assumiu como tarefa, desde sua criação, estimular essa discussão, ação esta que passou a merecer maior empenho nesses últimos anos. A história do CVV está registrada no livro Como Vai Você? CVV 50 anos ouvindo pessoas, lançado há quase 10 pela editora Aliança. E é muito importante divulgar a existência desse livro, sabermos que o CVV desempenha um papel importantíssimo em nosso país, que é necessário que toda a população conheça exatamente o que o CVV faz, que entenda os esforços que é desenvolvido na tentativa de fazer com que todas as pessoas tenham, não só no mês de setembro, mas durante todos os meses do ano, esse ponto de apoio, esse movimento de estar permitindo que as pessoas desabafem e falem sobre os seus sentimentos sem receber críticas. É um meio de se evitar que se pense na morte como solução para dores. Além de algumas informações técnicas, na finalização desse mês de setembro, aqui dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro, nós vamos ter hoje, batendo um papo conosco, 2 pessoas que trabalham como voluntárias em postos do CVV. São pessoas que vão poder nos informar de forma bem clara e objetiva como esse trabalho se realiza, a importância desse trabalho para que nós continuemos nessa luta da erradicação do suicídio. Boa tarde, Luciana. A Rádio Rio de Janeiro agradece a sua participação aqui no programa Movimento Espírita em Foco.
Vamos conhecer um pouquinho desse voluntário do CVV, um pouquinho dessa técnica que faz com que esse trabalho seja mundialmente conhecido e funcione de forma tão eficaz no combate ao suicídio. Boa tarde mais uma vez e muito obrigada. Boa tarde, Cláudia. Gratidão por estar aqui, gratidão pela Rádio Rio de Janeiro nos ajudar na divulgação desse trabalho, que realmente é muito importante e que cada vez mais vem sendo necessário, principalmente nesse momento de pandemia. A gente viu elevar bastante os números de ligação. Então, é muito importante esse trabalho que você está realizando e a Rádio Rio de Janeiro apoiando, né, o nosso trabalho. Gratidão de verdade. Recebemos também a Patrícia Fanteza, que vai nos contar a sua experiência junto ao CVV, o seu trabalho voluntário, as informações que algumas pessoas têm curiosidade, precisam saber com relação à implantação, ao desenvolvimento desse trabalho. Patrícia, boa tarde, bem-vinda ao Movimento Espírita em Foco. A Rádio Rio de Janeiro agradece a sua participação. Olá, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos dão de falarmos um pouquinho sobre o trabalho do CVV, trazermos esclarecimento à população para que conheçam um pouquinho mais sobre o que é a instituição e como é feito esse trabalho. Em primeiro lugar, o que é o CVV? Ele é um trabalho humanitário, filantrópico e totalmente gratuito de prevenção de suicídio. Ele é todo feito por voluntários. Desde a sua origem, o CVV ele é composto por voluntariado. Ele não é novo, existe desde 1962, são quase 60 anos, começou em São Paulo e hoje tem cerca de 140 postos, mais ou menos 4.000 voluntários, assim como eu. É associado ao Befrienders, que é a entidade que congrega as instituições de prevenção do suicídio ao redor do mundo e é reconhecido pelo Ministério da Saúde como a melhor iniciativa não governamental de prevenção de suicídio no país. Ele é reconhecido como um serviço de utilidade pública desde 1973 e atualmente ele atende por 3 dígitos, que é o número 188. Mas além do número 188, além do contato telefônico, ele também atende por chat, que as pessoas acessam através do site do CVV, que é o www.cvv.org.br. Também podem mandar cartas, mandar e-mail. O objetivo do CVV é estar cada vez mais à disposição da população. E o que o CVV faz? Os voluntários do CVV, eles são treinados para desenvolverem uma escuta acolhedora, uma escuta que favoreça o desabafo, que permita à pessoa despressurizar. Então, todos nós, temos aqueles momentos, nós vamos vivenciando as nossas questões no dia a dia, às vezes queremos ter com quem conversar, queremos ter alguém com quem possamos compartilhar aquilo que estamos sentindo, aquele nosso momento, sejam as nossas tristezas, sejam as nossas alegrias, as nossas preocupações, e muitas vezes não encontramos ao redor pessoas com quem nós possamos falar. E o voluntário do CVV, ele é treinado para criar esse espaço através de uma escuta acolhedora, livre de julgamento, livre de críticas, livre de opiniões, para favorecer o desabafo. Uma coisa que é importante da gente saber é que o CVV, ele não é terapia, ele não é atendimento em que as pessoas vão dar continuidade a acompanhadas por um profissional da saúde, nada disso. Ele é um trabalho humanitário, é uma conversa pontual, em que nessa conversa pontual, onde ela não precisa sequer se identificar, ela encontre um espaço de fala onde ela possa se colocar verdadeiramente, dizer aquilo que ela realmente está sentindo. Uma pergunta para você, Luciana. Nós já falamos muitas vezes aqui nas outras semanas sobre as atividades que o CVV realiza, as atividades dos postos, mas eu quero te fazer uma pergunta diferente. Vamos falar de você, voluntária do CVV. Você vai estar representando todos os voluntários nessa sua resposta, nesse nosso bate-papo. Quando
e como surgiu a motivação e o interesse para você realizar essa atividade? Nossa, quanta responsabilidade representar essa legião do bem, né? São muitos voluntários, não o necessário, mas bastante gente que se dispõe, que se dedica a ajudar. Então, eu conheci o CVV em 2018, numa campanha de Setembro Amarelo, e fiquei muito motivada a participar. Me inscrevi para um programa de seleção, mas por conta da correria de trabalho e estudo, eu não consegui dar andamento ao projeto. E aquilo ficou uma vontadezinha, assim, né, dentro do coração. E a pandemia foi quem me permitiu ter tempo suficiente para me dedicar, né? E aí eu participei novamente do processo de seleção e do treinamento que o CVV nos dá com todo carinho, assim, que é maravilhoso, é um despertar de novas vertentes, assim, de um novo olhar para a vida, sabe? E foi o Setembro Amarelo que me trouxe para cá, e eu sou muito grata. Uma pergunta para vocês duas, com relação a entendermos e darmos informações de quem é esse voluntário do CVV. São pessoas comuns que têm qualquer formação profissional, qualquer religião, que tenham mais de 18 anos e que se coloquem à disposição de ouvir pessoas que procuram o serviço. O trabalho do CVV, como nós dissemos, é um trabalho humanitário, que se baseia no fato de que pessoas precisam de pessoas. Todos nós precisamos falar, precisamos ser ouvidos, precisamos nos sentir acolhidos, respeitados, ouvidos, né, aceitos. Então esses voluntários, eles passam por um treinamento que dura aí cerca de 12 semanas, alguns postos um pouquinho mais, outros postos um pouquinho menos, mas essa seria uma média, em que a pessoa vai entrar em contato com essa habilidade de ouvir que seja neutra, que seja livre de julgamento, livre de opinião, em que não haja conselho. E uma coisa que é muito importante de nós falarmos é que, como o trabalho tem essa base de sigilo e anonimato, nós percebemos que isso favorece esse desabafo. O fato da pessoa não saber, ela não precisa se identificar, não precisa sequer falar o seu nome. Então, só o fato dela tirar esse filtro de quem é essa outra pessoa, o que ela vai pensar de mim, o que ela vai achar a meu respeito, a gente percebe que isso tende a fazer com que as pessoas, ao perderem esse filtro, tenham mais tranquilidade para falar a respeito daquilo que elas sentem de verdade, de maneira a despressurizar. E como as pessoas podem se tornar voluntárias do CVV e fazerem cursos gratuitos que o CVV oferece para a formação de novos voluntários? Se as pessoas tiverem esse desejo, serão todas muito bem-vindas. Elas podem se inscrever no site do CVV, que é o www.cvv.org.br. Lá na aba Quero Ser Voluntário, ela pode fazer uma inscrição diretamente ou verificando o posto da sua preferência, se ele está oferecendo algum curso. Ou também, hoje em dia, né, o CVV vem se adaptando cada vez mais para atender a população. Também estamos oferecendo cursos na modalidade online, principalmente agora em função desse período da pandemia. Tá? São todos cursos gratuitos, então as pessoas podem se inscrever através do site. Normalmente, quando os cursos são feitos presencialmente, os postos oferecem principalmente nos meses de março, agosto, setembro. Então, a gente convida quem tiver interesse em conhecer mais a respeito do trabalho, dá uma olhadinha no site e faz a sua inscrição na aba Como Ser um Voluntário do CVV. Então, Cláudia, eu acho que o voluntário é todo aquele que está disposto a ajudar, né? Que tem o coração voltado para a causa e para a dor do outro, que pode dispor de um pouquinho de tempo, né? Porque, assim, na verdade, é a única coisa que o CVV nos exige, assim, né? Tempo e dedicação. Então, eu acho que diferente de outros trabalhos voluntários,
onde a gente demanda mais esforço, demanda mais custo, demanda mais proatividade, assim. Eu acho que o trabalho do CVV é um trabalho muito possível, sabe? Muito real de ser realizado. E não tem um perfil, né? Você não precisa ser A ou B para atender uma demanda. Realmente ter vontade de ceder o seu tempo, o seu ouvido e o seu acolhimento ao outro, né? Então, acho que o voluntário é qualquer um que queira se dispor. A luta é contínua e ininterrupta. Em 2019, o CVV produziu 3 séries de vídeos com o objetivo de reduzir os crescentes índices de suicídio entre jovens e adolescentes no país. Todos os materiais estão disponíveis em links para o público com uso gratuito e livre, e dessa maneira, compartilhando informações de qualidade e na linguagem adequada, favorecendo dessa forma o diálogo aberto, livre de mitos e tabus sobre o assunto. O livre uso desse material deve ser utilizado por nós, lembrando sempre de citar que a fonte onde esse material se encontra é o CVV. Luciana, quais os critérios para que alguém que esteja nos ouvindo agora e que se sinta cativada, como você citou, que foi assim com você, que na campanha do Setembro Amarelo, de algum tempo atrás, você se sentiu cativada e motivada a prestar esse serviço para a humanidade? Quais seriam os critérios que a pessoa deveria saber que tem para se oferecer para ser voluntário do CVV? A religiosidade seria uma das questões a serem observadas. Eu digo religiosidade, não religião praticada. É necessário ter esse sentimento de religiosidade, ou isso não faria a menor diferença no momento de alguém ser aceito como voluntário? Como é que a pessoa que está nos ouvindo agora e que tem um tempo, que tem uma disponibilidade, pode se autoavaliar e dizer, bom, eu vou me oferecer para ser um voluntário, uma voluntária do CVV? Então, Cláudia, no CVV não há essa necessidade nem de religião, nem de espírito de religiosidade. Acho que realmente a única necessidade é estar disposto a ouvir e acolher e ajudar. Não existe nenhuma outra exigência nesse sentido. Então, amigos ouvintes, companheiras que acompanham aqui a Rádio da Fraternidade, não é uma solicitação, é uma vontade espontânea nossa de estender essa campanha até vocês. Se você acha que preenche os critérios da empatia, da disponibilidade de tempo, do desejo de ajudar, de servir ao próximo, seja um voluntário do CVV quando as campanhas estiverem ativas. Você será orientado, será preparado para desenvolver essa tarefa. Essa escuta ativa salva vidas. Ajuda os companheiros de jornada na busca da solução dos problemas. O importante é que nós tenhamos em nosso coração e em nossas mentes que viver, mesmo com dificuldades, ainda é a melhor opção, para que possamos erradicar da humanidade, da sociedade, essa calamidade chamada suicídio. A dor é muito grande para quem fica e para quem pratica. Então, se você pode, se você tem possibilidades, seja um voluntário do CVV. E você, Patrícia, há quanto tempo você é voluntária do CVV? Nessa experiência, não sei quantos anos você já tem de voluntariado, mas nessa tua experiência, nessas tuas vivências dentro desse atendimento, o que você poderia deixar de mensagem para nós, para que nós pudéssemos compreender a importância do voluntário nesse trabalho de atendimento? Como você se sente sendo uma voluntária do CVV? Eu sou voluntária desde 1998, são 22 anos, e o que eu posso dizer é que é um trabalho enriquecedor,
que ele traz uma possibilidade de autoconhecimento muito grande, ele é muito gratificante e que ele, só o fato de me ensinar a identificar, a reconhecer, a falar a respeito das minhas emoções, ele certamente me trouxe muitos ganhos. Me fez perceber principalmente que eu não posso caminhar para o outro se eu não caminhar para mim primeiro. Então é um trabalho que é muito transformador. Nós costumamos dizer que o CVV, muito mais do que um trabalho voluntário, é uma proposta de vida. E nós convidamos a população a conhecer essa proposta de vida. Hoje o CVV ele tem várias frentes de trabalho. Então, não só o atendimento direto, em que os voluntários passam por todo esse treinamento para poderem se colocar à disposição das pessoas, mas ele também tem outros trabalhos voltados para a comunidade. Às vezes as pessoas não querem se tornar voluntárias de atendimento, mas querem conhecer a filosofia de vida do trabalho do CVV. Então nós temos várias formas também, através de uma parte do nosso trabalho que nós chamamos de comunidade, em que nós levamos essa filosofia de vida do CVV para a comunidade sem que as pessoas necessariamente precisem se tornar voluntárias. Mas eu convido a todos a conhecerem essa experiência muito gratificante que é ser um voluntário. Eu acho que o voluntariado, seja ele qual for, ele te permite caminhar em direção ao outro, sair um pouquinho de você e caminhar em direção ao outro. Então todos os trabalhos voluntários são de extrema importância, são enriquecedores, são gratificantes e nos trazem muito crescimento. Especificamente do trabalho do CVV, eu posso dizer que é um trabalho que traz essa possibilidade desse olhar para dentro. Então os ganhos que nós temos, não tenha dúvidas, também são muito grandes. Mas nós convidamos a todos que queiram conhecer essa proposta de vida que venham conhecer o trabalho do CVV. É extremamente importante que o público consiga perceber essa organização que o CVV tem. Não é um trabalho fácil de ser organizado, ele pode ser fácil de ser realizado quando o voluntário ganha experiência e está ali no microfone ou na frente do computador, respondendo a um chat, enfim, quando ele está atuando. Mas a estrutura do CVV é uma estrutura organizada porque tem que desempenhar um papel muito importante, salvar a vida de alguém que está do outro lado da linha, do outro lado do computador, que você não sabe quem é, não sabe como a pessoa chegou àquela questão tão séria de querer desertar da vida, mas que você pode fazê-la mudar de ideia. Então é importante que nós conheçamos essa estrutura do CVV. O CVV é uma organização não só necessária, ela é essencial, primordial para a preservação da vida. Esse é o objetivo desse nosso bate-papo. Não é só dizer que você pode ligar e que alguém vai te atender, mas dizer que esse alguém que está te atendendo, ele faz parte de uma equipe grandiosa que realiza um trabalho extraordinário. Nessa articulação de conhecer o CVV por dentro, você nos informou que você faz parte da comissão de divulgação e treinamento. O que é essa comissão? Como ela funciona? Qual é o papel dessa comissão na organização das equipes que serão os voluntários do CVV? Então, na verdade são duas comissões distintas, A comissão de divulgação tem como missão exatamente isso, fazer com que o CVV chegue ao maior número de pessoas possíveis, que as informações, do que é o nosso trabalho chegue a qualquer lugar, a todos os lugares, que as pessoas tenham condição de, assim como eu, serem conquistadas, através de um programa de Setembro Amarelo, por exemplo. Mas não é só em setembro que o CVV trabalha, a gente trabalha o ano inteiro, são 24 horas por dia, que nós estamos à disposição em vários canais, A comissão de divulgação tem essa intenção, fazer chegar o maior número de informação, a realidade do CVV, as necessidades do CVV.
Essa é a nossa missão. E a de treinamento, eu estou sendo treinada nesse momento para participar da comissão de seleção dos novos voluntários, né? Pessoas que, como eu, um dia decidem ser voluntário, passam por um treinamento e esse treinamento é maravilhoso, assim, é um despertar mesmo de um novo olhar, né, para a vida. Existe todo um material preparado já e formulado para esse treinamento. E é muito maravilhoso fazer parte disso, né? E todos nós, de todas as comissões, somos voluntários, assim como os voluntários de atendimento também. Estamos conversando com a Patrícia Fanteza e a Luciana Salermo, duas voluntárias do CVV, que estão nos ajudando a entender mais a estrutura que o CVV tem, os bastidores do CVV, como o CVV se encaixa na sociedade mundial. Não saia daí não, fique conosco que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Ninguém vem ao mundo passear. Não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhando. Os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus que perigo. Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, você não imagina o trabalhando. Os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus que perigo. Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amiga,
sou imortal. Não vou pagar pra ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. Patrícia, só lembrando aqui, estamos finalizando o mês de setembro, da importância desse Setembro Amarelo para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. Nós vamos repetir a história. Essa história ela pode ser encontrada em vários sites na internet, mas para nós, pessoas reais que estamos aqui vivendo no mundo real, o Setembro Amarelo tem uma importância fundamental. É o momento em que paramos com todas as importâncias que damos para as coisas da nossa vida e pensamos durante todo o mês, porque somos inundados de informação, que pode haver naquele instante, naquele momento, alguém em algum lugar pensando em desertar da vida. Então a importância do Setembro Amarelo para vocês que já são voluntários do CVV, ela pode até ser diferente do que para nós, que para nós é uma campanha. Nós, que eu digo, somos das pessoas leigas que não estamos envolvidos diretamente com o CVV. É uma campanha, mas por que essa campanha é importante? Para vocês que fazem o trabalho, esse Setembro Amarelo com certeza deve ter uma conotação muito mais importante, não é? E o que é o Setembro Amarelo? Estamos num mês em que ouvimos falar, sobre Setembro Amarelo o tempo todo e às vezes até não sabemos exatamente do que se trata. O que é Setembro Amarelo? É um movimento criado pelo CVV, pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e CFM, Conselho Federal de Medicina. Essas três instituições se uniram e em 2014 e 2015 criaram esse movimento que tem por objetivo trazer esclarecimentos à população a respeito da importância de rompermos o tabu e de falarmos sobre saúde mental, de prevenção de suicídio. Por que setembro? Porque dia 10 de setembro é Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Então, nós entendemos que, como prevenção se faz com informação, quanto mais nós trouxermos informações certas, informações de qualidade, quanto mais nós pudermos fazer com que esse assunto ele esteja presente da maneira mais natural possível, não precisamos falar com peso a respeito disso, mas as pessoas, ao se perceberem, ao se conhecerem, ao olharem a quem está ao redor, mais nós vamos poder nos ajudar. A vida pertence a todos, todos nós somos importantes, todos nós trabalhamos numa grande rede, cada um no seu papel específico, mas todos igualmente importantes, seja família, seja igreja, seja escola, as relações que nós temos, todos nós podemos nos ajudar e ajudar quem está ao redor. Então, o Setembro Amarelo, ele é um movimento feito para trazer essa conscientização e para trazer informações que facilitem as pessoas, ao se observarem e observarem quem está ao redor, poderem ser realmente agentes de ajuda e de prevenção. Luciana, o objetivo do nosso bate-papo hoje foi mostrar essa questão técnica do CVV. O trabalho dos postos, como é que ele atua, isso nós já fizemos em outros programas. Mas hoje eu queria fazer, como fiz contigo, essa visualização da pessoa voluntária, Por que ela se tornou voluntária, como é que ela se sente como voluntária. E você me informou, eu sou de um posto virtual. E já me disse também que esse posto é único, mas eu já conheci um posto samaritano, ligado ao CVV, um posto CVV chamado Samaritano, que eles faziam atendimento presencial. Eram 2 pessoas de plantão, se eu não me engano,
tinha um determinado tempo durante o dia em que essas 2 pessoas estavam lá e faziam atendimento presencial. Isso ainda acontece, não acontece mais, é tudo virtual, não só por causa da pandemia, mas porque esse é o trabalho desenvolvido hoje. Como é que está funcionando? Não, o trabalho presencial continua existindo. Alguns postos, por conta de determinação municipal, né, estão fechados, mas o trabalho continua existindo presencialmente. As pessoas podem, né, se dirigir a esses postos que são normalmente muito divulgados, assim. E o trabalho virtual é um trabalho paralelo, não aconteceu por conta da pandemia, entendeu? Ele já existia e é um trabalho muito efetivo. É um dos formatos, né, de atendimento. A gente tem o atendimento virtual, a gente tem o atendimento telefônico, tem o atendimento presencial, o atendimento por chat. Então, assim, o virtual hoje é uma das vertentes. Não aconteceu por conta da pandemia, não é uma tentativa de encobrir o que existia, não, né? Ele veio já há bastante tempo e é uma das ferramentas utilizadas pelo CVV. Nunca é demais lembrar que mesmo quando você faz o atendimento presencial, o papel primordial do CVV é trabalhar com sigilo. É claro que nada substitui a ida a um profissional, se você puder, tiver acesso, tiver condições de fazê-lo, nada substitui a troca. Mas você precisa saber, as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber que se elas não se sentem à vontade em conversar com alguém presencialmente, o CVV é uma alternativa de ajuda e motivação às pessoas para encontrarem uma saída para suas dificuldades. Os voluntários do CVV trabalham com sigilo e a resposta é simples. Quem lida precisa ter a certeza absoluta que não sofrerá nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de inquirição. Muitas pessoas que sofrem de depressão estão caminhando para esse caminho do suicídio, sentem vergonha e desconforto de falar com conhecidos. Por isso é tão importante o trabalho do CVV. 24 horas por dia, para garantir que a pessoa possa conversar em um ambiente mental favorável para ela. Um ambiente que lhe traga conforto dentro do possível para que o equilíbrio seja alcançado. Então não tenham dúvidas de buscar o CVV. O sigilo é o ponto principal e primordial dentro desse atendimento. Diante de uma vida tão corrida, com diversos problemas, às vezes nós acabamos por deixar passar algumas situações que não consideramos tão importantes no momento. Seria necessário que tivéssemos uma atenção para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e para as nossas reações. Mas às vezes isso não acontece, às vezes isso não é possível. Então o trabalho de uma equipe como a equipe de voluntários do CVV é importante justamente por conta disso. São pessoas ouvindo outras pessoas que estão com problemas e não conseguem enxergar as soluções. São pessoas que estão dispostas a ouvir a sua queixa, ouvir os problemas que te incomodam, ouvir as suas dores. E nessa escuta também se passa muita compreensão, se passa muita empatia, se passa essa percepção de que você, com seus problemas, pertence a um grupo de pessoas que, mesmo sem ter conhecimento nem vivência pessoal contigo, podem te ajudar, te escutando. Então, é valoroso demais esse trabalho que o CVV realiza. Por isso, Patrícia, nós fizemos questão de, nesse último programa do mês de setembro do ano de 2020, trazer essas informações
de como o trabalho do CVV funciona, de como o CVV é estruturado. Que não é simplesmente alguém que se pôs do outro lado da linha ou atrás de um computador para ouvir você. Há um objetivo, que é te ajudar a encontrar equilíbrio suficiente para achar a solução dos seus problemas, não é isso? Nós somos humanos e precisamos resgatar nossa humanidade, né? Pessoas precisam de pessoas. Todos nós precisamos desses espaços e precisamos nos sentir respeitados, aceitos, acolhidos como nós somos, com aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, com o direito que temos de sentir aquilo que sentimos. Cada pessoa reage às situações da vida de uma maneira diferente. E às vezes o que é pequeno para uma pessoa pode ser muito grande para outra. Quando a gente passa a ter esse entendimento de que todas as pessoas são diferentes, que cada pessoa é um universo diferente, mas que todas as pessoas têm o mesmo direito de serem ouvidas, de serem aceitas, de serem acolhidas, quando nós temos esse entendimento, nós também facilitamos as nossas relações. Por isso que nós costumamos falar dentro do CVV que o nosso grande sonho é o dia que a filosofia do trabalho do CVV seja tão difundida e que as pessoas passem a ter essa preocupação de ouvir com respeito, com acolhimento, com aceitação o outro, que o trabalho do CVV não seja mais necessário. Nós sabemos que isso é uma utopia, mas existe uma fala muito bonita que diz: para que serve a utopia? Para fazer com que a gente não deixe de caminhar. Então, se um dia o trabalho do CVV pudesse tornar desnecessário porque as pessoas aprenderam a se ouvir, nós vamos entender que o trabalho do CVV terá chegado ao final, por um bom motivo, por uma boa causa, pela percepção de que somos humanos, que precisamos resgatar a nossa humanidade e que todos nós precisamos uns dos outros. Como mensagem final, eu gostaria de dizer que nós tenhamos a compreensão de que qualquer um de nós, em algum momento da vida, podemos passar por alguma situação que seja difícil de levar sozinho. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E ter esse reconhecimento, saber reconhecer os nossos limites e buscar ajuda, não é sinal de vergonha, não é sinal de fracasso. É sim sinal de inteligência e sabedoria. Então não sofra sozinho. Busque ajuda porque ela existe. E convidar também a quem quiser conhecer o site do CVV, porque tem várias informações, e também conhecer uma aba chamada Conheça Mais, que traz diversas informações de relevância, como cartilhas, como, por exemplo, orientações a jornalistas sobre como abordar o suicídio na mídia, orientações para a população em geral, para profissionais da saúde, vídeos feitos em parceria com a Unicef sobre como abordar a prevenção do suicídio com crianças e adolescentes, o que fazer, o que não fazer, o papel da família, o papel da escola. Então é um material riquíssimo, gratuito, totalmente disponível à população, a cartilha falando abertamente sobre suicídio, que aborda o assunto também de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então convidamos todos a conhecerem o nosso trabalho e também nos seguirem nas nossas redes sociais, que é o CVV Oficial. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa troca, por esse bate-papo e por podermos falar e trazer um pouquinho mais a respeito do trabalho do CVV. Patrícia, nós agradecemos pela sua participação, pelos esclarecimentos tão necessários. Com certeza muitos de nós agora conhecemos um pouquinho melhor o CVV. Repetimos o teu convite para que as pessoas busquem conhecer nas redes sociais do CVV, conhecer essas cartilhas que são de suma importância. Se o CVV um dia será desnecessário, o amanhã pertence ao futuro, mas no hoje nós precisamos unir forças, unir as nossas mãos, nos empoderar de informações precisas, corretas e trabalhar para que todos se sintam pertencentes ao grupo
da humanidade, pertencente ao grupo social, e ter a certeza absoluta de que se tem problemas, tem alguém também para ouvir. Obrigada pela sua participação, nossos votos de muita paz, muita tranquilidade e parabéns ao CVV e a você, voluntária, pelo trabalho. Um ótimo final de semana para você. Luciana, nós agradecemos os esclarecimentos que você prestou a nós e ao nosso público. Agradecemos o exemplo que você deu de ter sido motivada e incentivada por uma campanha no Setembro Amarelo. Sabemos que essa informação é importante porque algumas pessoas às vezes estão ouvindo as campanhas aí no ar, na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, e às vezes ficam em dúvidas. Será que eu posso? Será que eu devo? Eu tenho condições, tenho possibilidades? E você exemplificou aqui de forma tão tranquila, tão simples, tão singela, que basta ter a disponibilidade de tempo e ter a vontade, e você pode se tornar um voluntário do CVV. Assim como todos os esclarecimentos que você deu sobre a estrutura, né, dos cursos, das preparações, como isso é importante que o público fique sabendo, porque nós ficamos durante muitos anos extremamente distanciados desse trabalho. Sabíamos da existência do CVV, olha quantos anos, quantas décadas o CVV atua em nosso país, e nós não tínhamos essa aproximação, essa informação do que é o CVV, e ele é importante não só para o nosso tempo presente, não só se eu estiver com algum problema e queira buscar essa ajuda, é importante para a sociedade inteira saber que existe a possibilidade de se erradicar o problema. Então que Deus te abençoe, que te dê cada vez mais possibilidades de trabalhar e atuar dentro desse teu voluntariado. Te desejo um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade. Muito obrigada. Em nome da sociedade, a Rádio Rio de Janeiro agradece a você, da mesma forma que agradecemos a Patrícia e a todos os voluntários do CVV pelo maravilhoso trabalho realizado. Um final de semana de muita paz para você. Eu é que agradeço, Cláudia, por estar aqui em nome do CVV, e agradeço muito ao CVV por ser voluntária. Eu acho que mais do que ajudar pessoas, nós ajudamos a nós mesmos, sabe? É realmente um divisor de águas a partir do momento que a gente se percebe voluntário, né? E não só no CVV, como em qualquer outro trabalho humanitário, religioso, que a pessoa pode dedicar um pouco do tempo dela ao próximo, né? E a gente percebe até que nossos problemas não têm o tamanho e a dimensão que a gente imagina, a gente consegue encarar a vida de uma outra forma. Eu acho que mais do que ajudar ao próximo, o trabalho voluntário tem o papel de autoajuda mesmo, sabe? De restabelecer novos princípios, ressignificar novas possibilidades na vida. É um trabalho maravilhoso. E a gente gostaria de aproveitar esse momento que você nos deu para convidar a todo mundo a conhecer o CVV, a abrirem o site e se informarem lá. Tem bastante informação e quem sabe, né, se possibilitar aí essa oportunidade de se tornar um voluntário. Gratidão, Claudinha, parabéns pelo seu programa, continue ajudando sempre. Gratidão à Rádio Rio de Janeiro, a toda a equipe, gratidão de verdade. E de você, amigo ouvinte, mantenedor, motivador, incentivador da Rádio da Fraternidade. Nós nos despedimos. O mês de setembro termina, mas a campanha pela vida continua. Que tenhamos esse olhar fraterno, esse olhar amigo, esse olhar e esse sentimento de empatia de uns para com os outros. Que possamos aprender a fazer com que todos se sintam pertencentes a um grupo, a uma sociedade, que com dificuldades sim reconhecemos,
mas que pode ser também acolhedora. Que o nosso olhar possa ver no outro aquilo que nós gostaríamos que o outro visse em nós. Que se essa nossa visão for a detecção de um sofrimento, de uma angústia, que possamos ser aquele ombro amigo, aquele ombro fraterno, ainda que seja silencioso, com um abraço que consola, que acalenta, com um sorriso que motiva e incentiva, e que possamos dar força a grupos como esse, que lutam pela vida, porque viver sempre vale a pena. Que tenhamos um final de semana de paz, de alegria, de tranquilidade e de muita saúde para todos nós. E que possamos confiar naquele que nos criou, que nos guarda, que não nos desampara nunca. Porque com confiança em fé e Deus, nós temos a fortaleza necessária para vencer as dificuldades. Muita paz a todos e até a semana que vem. Deixamos uma mensagem em forma de música, uma música linda que fala aos nossos corações, que fala da nossa fé nessa proteção e nesse amor divino. Na voz de Alan Filho, música também de sua autoria, Mar da Vida. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.